O meu amor foi embora e deixou para mim um sintoma. Esse título se refere a um assunto importantíssimo da psicanálise, que é tentar entender como é que certas questões psíquicas podem produzir sintomas no nosso corpo. Mas para eu explicar isso, deixa eu dar alguns passos atrás e recuperar com vocês o conceito de pulsão como Freud nos traz nos três ensaios sobre sexualidade. Nesse texto, ele vai nos apresentar duas definições complementares sobre o conceito de pulsão. A primeira, ele vai dizer, na primeira definição, ele vai dizer que a pulsão é a exigência de trabalho feita à vida anímica. E a segunda definição, complementar a essa primeira, que a pulsão é o representante ou é a representação psíquica ou representante psíquico das excitações do corpo e dos estímulos do mundo que nos chegam. Bom, então você já pode ver que, de alguma forma, o Freud já fez uma ligação entre o psiquismo e o nosso corpo. Porque toda vez que tem uma excitação no nosso corpo, uma pulsão é produzida no aparelho psíquico. Sempre existirá essa correlação. Só que essa correlação, como veremos, não é uma via de mão única. Porque agora imaginemos, retomando a primeira definição de pulsão, que pulsão é a exigência de trabalho feita à vida anímica. Recuperando conceitos lá da física, toda vez, aí e aqui eu vou usar uma definição operacional de trabalho e não a definição formal da física, só por fins didáticos, e vou dizer que operacionalmente poderíamos dizer que toda vez que há realização de trabalho, há deslocamento de energia de um sistema para o outro. Então, toda vez que a pulsão está operando, ela vai deslocar libido, vai deslocar energia do psiquismo para o corpo, do psiquismo para o objeto do mundo, dentro do psiquismo, do inconsciente para o pré-consciente consciente, do pré-consciente consciente para o inconsciente. Ou seja, à medida que as pulsões operam, elas vão tirando energia de um determinado sistema, colocando em outros sistemas, no nosso corpo, objetos do mundo e por aí vai em fantasias. Bom, então com essas duas definições correlatas à influência que o psiquismo, a relação que o psiquismo tem no corpo está amarrada pelo conceito de pulsão ser o representante psíquico dessas excitações no corpo, e uma vez que a gente determinou que quando a pulsão está operando há um certo deslocamento de energia, que aqui eu vou chamar de libido, há um certo deslocamento libidinal, eu tenho as duas ferramentas fundamentais para começar a explicar por que, de maneira simples, tá? Por que que quando você tem certas questões psíquicas, isso pode trazer sintomas corporais, sintomas fisiológicos. Bom, falta então só explicar uma coisa que é as pulsões na primeira teoria pulsional, que é a que eu vou usar nesse vídeo aqui, primeira teoria pulsional freudiana. As pulsões, elas sempre buscam atender às exigências do princípio do prazer, que é o princípio que organizaria o nosso psiquismo, o nosso aparelho psíquico, sempre buscando a descarga mais rápida e eficaz possível. O princípio do prazer diria que o nosso psiquismo não tolera aumentos de tensão, aumentos de energia, e por isso estamos sempre buscando formas de descarregar essas tensões, esses acúmulos energéticos, essa libido. Bom, dito isso, imaginemos agora um casal que tem uma grande dependência emocional, uma grande dependência afetiva. Toda relação amorosa, obviamente, gasta uma certa quantidade de energia para manter os vínculos daquela relação. Só que numa relação onde tem muita dependência afetiva, muita dependência amorosa, a manutenção daquele vínculo exige uma descarga de energia costumeiramente maior ainda. Veja, desde nas apresentações dessas formas de se relacionar, você vai encontrar diversas coisas. Em cada casal vai se organizar de uma determinada forma. Mas podemos encontrar, por exemplo, aqueles casais que se ligam o tempo todo, mandam mensagem de WhatsApp o tempo todo, apesar das atribulações da própria vida, dos compromissos da própria vida do indivíduo e do parceiro ou parceira, ficam ali ambos gastando energia tentando imaginar como é que hoje eles vão conseguir se ver, o que que eles vão fazer para conseguir estar juntos. Então, como vocês veem,
relações com muita dependência afetiva acabam gerando um grande consumo de libido, um grande consumo de energia, um grande investimento de libido nas manutenções daquele vínculo e daquela relação. Tá bom. Imagine que por uma obra fortuita do destino, aquela relação acaba por um motivo qualquer. E o sujeito fica então sem aquele objeto de amor que consumia uma grande parte da libido, do funcionamento psíquico daquela pessoa. Então, uma fonte que servia para descarregar boa parte das tensões, boa parte da energia, se interditou. Por conta do princípio do prazer, as pulsões agora vão buscar investir libido em alguma outra coisa. Pode, por exemplo, dependendo de uma complacência somática que esse indivíduo tenha, ou seja, uma certa predisposição orgânica a certos adoecimentos, essa energia pode ser descarregada em um sintoma no corpo. Por exemplo, imagine que o sujeito que ficou aqui no rompimento dessa relação tem uma certa predisposição a inflamações brônquicas, a famosa bronquite. E imagine que após o rompimento com esse parceiro ou parceira, as suas crises de bronquite se acirram muito. Ela passa a ter uma crise de bronquite a cada 2 meses, por exemplo, enquanto aquela relação durou, as crises de bronquite aconteciam, sei lá, uma vez no ano, talvez, em média. E claro, por favor, não estou dizendo que alguém que tem uma complacência somática para inflamações brônquicas, uma predisposição a inflamações brônquicas, necessariamente ao fim de um relacionamento, mesmo de grande dependência afetiva, vai desenvolver bronquite do jeito que eu falei, né? Uma vez a cada 2 meses em média, por exemplo. Mas neste exemplo didático apenas, eu estou dizendo, olha, aquela relação que se extinguiu, que consumia muita energia e ajudava o psiquismo a descarregar boa parte uma parte significativa da sua energia, teve essa descarga interditada e o psiquismo teve, por exigência do princípio do prazer, através das pulsões, buscar conexões ali no corpo onde possa se descarregar de novo uma certa cota de libido, uma certa cota de energia. Em outras palavras, o sujeito adoece pela impossibilidade de uma outra forma de descarga. Ou melhor, por uma impossibilidade não, por uma nova possibilidade de descarga, uma vez que uma das possibilidades foi interditada. Outras formas de descarregar, obviamente, poderiam ser encontradas. Falando em outras formas de descarga, poderíamos pensar nas questões dos fenômenos psicossomáticos, que também são fenômenos que acontecem no corpo, na sensorialidade do corpo, mas esses eu precisaria explicar para vocês que é a clivagem egóica ou clivagem do eu, assunto que nós ainda não tratamos nesse vídeo. Me interessa aqui agora uma outra situação sobre a qual eu não falei ao longo desse vídeo, apenas por uma escolha didática, que é justamente analisar de forma mais global essa relação de dependência afetiva, essa relação de dependência emocional. Bem, é verdade que numa relação como eu narrei aqui, quando o outro vai embora, certos tipos de descarga podem ficar impossibilitados e o psiquismo ter a necessidade de buscar outras formas de descarga. Mas a gente também pode pensar que essas relações de muita dependência emocional, dependência afetiva, trazem um aumento da tensão no psiquismo, aumenta a quantidade de energia no psiquismo, porque o outro está gerando uma série de estímulos sobre o sujeito, com um conjunto de desejos, ou até mesmo as fantasias que o indivíduo tem daquilo que o outro deseja e que ele acredita ter que realizar para não perder o outro. É uma relação onde às vezes tem muita dificuldade de traçar um limite entre o que é meu e o que é do outro. Ou seja, em linhas gerais, olhando a situação global, é possível também que este outro, ao invés de ser uma fonte de descarga para o meu psiquismo, seja uma fonte de aumentar a tensão, a energia do meu aparelho psíquico. E nesse caso, se o meu amor vai embora, ele leva um sintoma. Mas esse é o tema do próximo vídeo na sequência que a gente vai apresentar para você aqui no YouTube. Para fechar esse vídeo, eu queria só recuperar então que enquanto falávamos aqui,
a gente começou a organizar essa possibilidade de fenômenos psíquicos encontrarem manifestações no corpo físico ou ter correlações com sintomas do corpo físico, a partir justamente de uma construção teórica que é do viés econômico na psicanálise, que nós fizemos a partir da pulsão, das definições de pulsão, de libido e do princípio do prazer. Eu espero que isso tenha ficado claro. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal. E se tem conhecidos, amigos que você sabe que podem se interessar por conteúdos como esse, indique o nosso canal para eles. Vejo vocês numa próxima. Um grande abraço.